No coração do Egito, à beira do deserto, ergue-se uma das mais impressionantes maravilhas da antiguidade, a Grande Pirâmide de Quéops. Um monumento colossal, carregado de mistérios, que desafia a compreensão humana até os dias de hoje. A Grande Pirâmide foi construída há cerca de 4.500 anos, durante o reinado do faraó Khufu, também conhecido como Quéops. Considerada uma das 7 maravilhas do mundo, a Grande Pirâmide faz parte de um complexo funerário maior, que inclui outras 2 pirâmides, a Esfinge e vários templos. Ela é a maior e mais antiga das 3, e por milênios, foi a estrutura mais alta feita pelo homem, com mais de 145 metros de altura. Geralmente, as pessoas confundem as pirâmides, e acham que a Grande Pirâmide é a que tem parte de sua cobertura de calcário preservada no topo, mas essa é a Pirâmide de Khafre. A Pirâmide de Quéops é a que fica mais ao fundo e devido à sua posição, passa a falsa impressão de ser menor. Segundo Heródoto, um historiador e geógrafo grego, o faraó Khufu, monarca da 4ª dinastia tebana, foi o homem por trás da Grande Pirâmide. Pouco se sabe sobre ele além do que nos contam as antigas inscrições. Sob seu comando, milhares de trabalhadores, engenheiros e artesãos foram mobilizados para construir a pirâmide. Um dos personagens mais intrigantes associados à construção é Eminenu, o arquiteto-chefe e vizir de Khufu, que supervisionou todo o projeto. Mas como essa colossal estrutura foi erguida? Construída por volta de 2550 a.C., a pirâmide é composta por aproximadamente 2,5 milhões de blocos de pedra calcária, pesando cerca de 2,5 toneladas cada. Ela mede mais de 230 metros de lado e tem o peso estimado em 5.955.000 toneladas. O método exato utilizado para mover e posicionar essas pedras permanece um dos maiores mistérios da engenharia antiga. Algumas teorias sugerem o uso de rampas, enquanto outras falam de técnicas perdidas de alavancagem ou até mesmo tecnologias que desconhecemos. A Grande Pirâmide é incrivelmente bem alinhada com os pontos cardeais, e sua precisão de construção é impressionante. Acredita-se que os egípcios usavam instrumentos como cordas, pêndulos e níveis de água para garantir que a pirâmide fosse nivelada e alinhada corretamente. Estima-se que a construção da Grande Pirâmide tenha levado cerca de 20 anos. Isso implica que os trabalhadores teriam colocado um bloco de pedra a cada 2 minutos, revelando um elevado nível de organização. Ao contrário de outras pirâmides, a Grande Pirâmide não tem inscrições em seu interior, como hieróglifos ou decorações típicas, encontradas em outras tumbas reais, e não há indicações visíveis de que tenha sido usada para fins religiosos. Ela possui um design interno complexo, incluindo 3 principais câmaras. Uma câmara localizada no centro da pirâmide, onde se encontra um sarcófago de granito vazio e que os arqueólogos atribuem ao rei. Uma câmara estranhamente situada abaixo da Câmara do Rei, cujo propósito ainda é debatido, atribuída à rainha. E uma câmara subterrânea, inacabada, localizada sob a base da pirâmide e de propósito desconhecido. Embora seja tradicionalmente aceito que a Grande Pirâmide foi construída como o túmulo do faraó Khufu, não há evidências definitivas de que isso seja verdade. O sarcófago encontrado na Câmara do Rei está vazio, e não há provas concretas de que tenha sido usado para enterrar o faraó. Outra característica intrigante diz respeito aos materiais utilizados na construção da Grande Pirâmide, e que não são encontrados nas regiões próximas. Acredita-se que as 8.000 toneladas de granito, usados nas câmaras internas, vieram de Assuã, a cerca de 800 quilômetros ao sul. Uma distância e tanto para ser percorrida com a utilização de equipamentos e ferramentas rudimentares. A construção da Grande Pirâmide foi um feito monumental da engenharia antiga. Embora muitos aspectos ainda sejam debatidos, o consenso é que os egípcios antigos usaram uma combinação de planejamento avançado, uma força de trabalho bem organizada e tecnologias simples, mas eficazes, para erguer uma das estruturas mais icônicas da história humana.
Agora que já conhecemos a história da Grande Pirâmide, suas características e personagens, é hora de rasgar o véu do conhecimento e atravessar a porta para uma zona completamente deserta, onde tudo não passa de especulação. Embora Heródoto tenha afirmado que a Grande Pirâmide foi construída por Quéops, e que o faraó empregou uma grande força de trabalho ao longo de décadas para completá-la, alguns estudiosos entendem que ele apenas baseou-se em relatos orais de sacerdotes egípcios da época. A única evidência concreta que liga Quéops à Grande Pirâmide são as descobertas do explorador britânico Howard Vesey, que encontrou em 1837, nas câmaras de alívio acima da Câmara do Rei, inscrições com o nome de Khufu. Porém, essas inscrições, feitas com a fuligem de uma tocha, geram grandes dúvidas, inclusive com alguns estudiosos, sugerindo que essas inscrições poderiam ter sido forjadas por Vesey, para ganhar notoriedade. Alguns teóricos questionam a atribuição da construção da Grande Pirâmide de Gizé ao faraó Quéops, e suas críticas estão baseadas em uma combinação de lacunas históricas, dificuldades técnicas e discrepâncias percebidas na cronologia. Embora existam papiros como os de Wadi al-Jarfi, que mencionam a logística e o transporte de materiais, não há documentos extensos, ou monumentos, que descrevam exatamente como a pirâmide foi construída, e nem quem foi o responsável por sua construção. Os egípcios tinham uma cultura incrível, com sua história sendo registrada em toda sua arquitetura. Sempre retratavam todos os eventos importantes, incluindo guerras e grandes conquistas, mas não existe nenhum registro das pirâmides. Eles construíram uma gigantesca estrutura, após anos de trabalho pesado, tudo para preservar o corpo do faraó após a morte, mas não deixaram nenhum registro sobre essa realização. Se juntarmos tudo o que temos, podemos então afirmar que, embora os trabalhadores do faraó Khufu tivessem capacidade para criar a Grande Pirâmide como a conhecemos, a construção da estrutura interna, feita de granito, e com toda a sua complexidade, permanece um grande mistério. É completamente possível que o faraó Khufu tenha apenas reformado a Grande Pirâmide, e feito isso em cima de uma estrutura criada anteriormente, por uma civilização anterior, perdida no tempo. Talvez ele não tenha usado ela para ser uma tumba mortuária como imaginamos, mas quisesse preservar algo muito maior, algo que apesar dos milênios, continuasse existindo. A Grande Pirâmide é muito mais do que apenas uma maravilha arquitetônica, é um símbolo eterno do engenho humano e dos mistérios que ainda nos escapam. Seu segredo pode nunca ser totalmente revelado, mas enquanto o mistério perdurar, a fascinação pela Grande Pirâmide continuará a inspirar gerações. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando os mistérios do mundo antigo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Deixe seu comentário com suas teorias sobre a Grande Pirâmide, e até a próxima aventura no desconhecido. E lembrem-se, a curiosidade é mais importante que o conhecimento.